Olá, boa tarde. Eu me chamo Idna, faço parte do curso de licenciatura em Educação Física ali no polo de Beberibe e eu fiquei responsável por apresentar o trabalho referente aos fatores associados à obesidade em escolares. Introdução. A obesidade é considerada atualmente como um problema de saúde pública, tanto na população jovem como na população adulta. Já é algo que vem acontecendo há bastante tempo, inclusive no artigo falava a respeito de um estudo que foi realizado com um público de crianças, né, pelo Instituto INAM e pelo Instituto PNSN no ano de 1989, onde comprova esse estudo que 1,5 milhão de crianças são consideradas obesas, principalmente o público feminino, mas esse público tende a crescer também para o masculino. Então a gente já vê algo que é já de bastante tempo, não é só de agora, e que pode acontecer em qualquer idade. E os fatores que têm contribuído para isso, que tem contribuído é a questão do desmame precoce, a introdução inadequada de alimento, distúrbio do comportamento alimentar e da relação familiar, especialmente na parte do crescimento do crescimento acelerado da criança, que é quando a criança come mais, né? Tem a questão de não se alimentar direito, a questão de não fazer exercícios físicos, também tem a questão que é voltada para o pai ou a mãe ter algum tipo de problema relacionado à obesidade, então isso contribui para que também a criança venha desenvolver algum tipo de obesidade. O objetivo, a pesquisa, ela teve como objetivo investigar a relação de atividades diárias e horas de sono como sobrepeso e obesidade em escolares. E os principais pontos é avaliar o peso, a estatura, o índice de massa corporal e a adiposidade de escolares. Método. De que forma foi realizado a pesquisa? A pesquisa foi realizada através de um estudo no ano de 2000 com um público de criança na faixa etária de 6 a 10 anos, através do projeto Previne, onde o projeto Previne é um programa de estudo e vigilância nutricional de escolares desenvolvido pela Universidade Católica de Brasília. E esse projeto Previne, ele tinha como proposta fazer a avaliação e o registro anual em um cartão impresso, dos escolares, do peso, da estatura e do índice de massa corporal. E eles trabalhavam com o público tanto do ensino infantil como do ensino médio, para estar visionando a questão da obesidade precoce e estar orientando os alunos, tanto os alunos como os familiares, a questão de sobrepeso, obesidade e baixo peso, caso identificasse em alguma dessas crianças. E essa avaliação ela foi realizada através de uma avaliação antropométrica dos escolares, dos alunos, onde essa avaliação foi realizada no Laboratório de Avaliação Nutricional LAN, onde foram medidas o peso, a estatura e as dobras cutâneas tricipital e subescapular. E os instrumentos que foram utilizados para fazer essa avaliação foi uma trena metálica de parede para fazer a medida da estatura, uma balança digital para estar medindo o peso e um adipômetro para fazer as medidas das dobras cutâneas. Na primeira fase do estudo foi calculado o IMC, o IMC das crianças, dividindo o peso pela altura ao quadrado, a porcentagem de gordura corporal, que foi estimada a partir das medidas das dobras cutâneas, tricipital e subescapular, onde os escolares foram divididos em normais, sobrepeso e obesidade com baixo peso. Esses foram os grupos que foram divididos, foram identificados. Normais, sobrepeso ou obesidade e com baixo peso. E já na segunda fase do estudo, foram selecionadas todas as crianças com sobrepesos e obesidade e um grupo de criança normal com a quantidade de 50 crianças, para a segunda fase do estudo. Aí nós temos a tabela que foi utilizada como referência para estar fazendo essas medidas, a tabela 1.
que mostra os valores limites do índice de massa corporal por idade para diagnóstico de baixo peso, sobrepeso e obesidade em crianças de 6 a 10 anos, onde ela está dividida em idade, baixo peso, sobrepeso e obesidade, tanto para meninos quanto para as meninas. E os resultados encontrados foram na tabela 2, né? Temos aí a distribuição de escolares normais com baixo peso, sobrepeso e obesidade com baixa no IMC. Nessa primeira fase foi examinada aí ao todo 452 crianças, onde 203 delas, né, apresentam um público masculino, dividido em 156 normal, 34 sobrepeso, 9 obesidade e 4 baixo peso. E 249 meninas, 182 normal, 42 sobrepeso, 15 obesidade e 10 baixo peso, totalizando aí 452 crianças, onde 338 foram normais, 76 sobrepeso, 24 estavam com obesidade e 14 estavam com baixo peso, né? E foi diagnosticado aí que a ocorrência de obesidade e sobrepeso em conjunto foi semelhante nos dois sexos, atingindo aí 21% dos meninos e 22,9% nas meninas. Foi uma diferença pouca. Aí na tabela 3, a gente tem os valores médios e desvio padrão da adiposidade de escolares normais com baixo peso, sobrepeso e a obesidade, né? Nós temos aí a tabela que representa, onde podemos ver que aí nessa tabela 3, que a porcentagem de gordura corporal média foi crescente, né? Aí foi crescente, partindo das crianças, né, com baixo peso para as normais e desta para as com sobrepeso e obesidade. As crianças normais, do sexo feminino, ela tinha uma porcentagem de gordura corporal mais elevada do que a do sexo masculino. Porém, foi uma pequena diferença, mas teve aí essa diferençazinha. E essa tabela aí está dividida entre esse asterisco quer dizer normal, o número que está entre parênteses é o número de criança, e esse sinalzinho de mais e esse asteriscozinho aí é a diferença significativa. E aqui nós temos a segunda fase, né? A segunda fase aí, que foram convidadas para a entrevista todas as crianças com sobrepeso e obesidade, correspondendo a 43 meninos e 57 meninas, né? Do grupo de sobrepeso e obesidade, e 50 crianças normais de cada sexo. E aqui a gente tem uma tabela representando aí as atividades, né, diárias, e as horas de sono aí, né, dessas crianças, onde essa tabela 4 ela está dividida em meninos, meninas e o total geral, onde o número entre colchetes aí é o total de criança. E o que foi constatado foi que cerca de 75% da rotina diária das crianças estão distribuídas em horas de sono e permanência sentado, onde o tempo de permanência sentado é mais frequente no grupo de sobrepeso que no grupo normal, e a porcentagem de gordura corporal nas crianças do grupo de sobrepeso e obesidade apresenta uma correlação direta significativa, né? Já as correlações não foram significativas nas crianças do grupo normal, e a prática de esportes foi mais frequente nos meninos, né, do que nas meninas, e a tendência mais frequente foi nas crianças normais. E aqui temos os resultados esperados nos pais. Aí a gente tem uma tabela de distribuição do grau escolar, né, dos pais com as crianças de sobrepeso e obesidade. E aqui a gente tem o índice de massa corporal e frequente de sobrepeso e obesidade nos pais de escolares normais e com sobrepeso de obesidade. Aí o número entre colchetes, né, no caso aí é o
o resultado, né, do número de pessoas que participaram do questionário. Esse asterisco é o critério de WHO. Esse sinalzinho de mais é a diferença significativa entre a média e a frequência aí entre os pais, né? E o que foi contestado aí é que no caso das mães das crianças normal, a frequência de sobrepeso e obesidade foi de 22,73%, enquanto que nas mães das crianças do grupo de sobrepeso e obesidade foi de 35%. Ou seja, teve aí uma relevância mais no grupo das mães com sobrepeso e obesidade. Já nos pais das crianças do grupo normal, a ocorrência de sobrepeso e obesidade foi de 48,19%, enquanto que nos pais do grupo de sobrepeso e obesidade foi de 74,33%. É um índice aí já bastante considerado. E a frequência de sobrepeso e obesidade nas crianças foi de 51,8%, quando ambos os pais eram obesos, e 50% quando um dos pais era obeso, e 19,6% quando nenhum dos pais era obeso. Ou seja, o que comprova aí, né, que a questão de um pai ou a mãe ser obeso, existe a possibilidade da criança também desenvolver, né, isso para ela. Então, é bom já ver desde o início, ter esse cuidado, já diagnosticar para evitar para tentar estar evitando aí possíveis agravos quando a criança estiver em fase de desenvolvimento. E aqui nós temos as discussões e as conclusões final, que o estudo destaca a inatividade das crianças como um dos fatores associados à obesidade. As horas diárias de sono apresentam-se como fator positivo na manutenção do equilíbrio poderoestatural, e a escolaridade materna e a ocorrência de sobrepeso e obesidade nos pais estão associadas com sobrepeso e as obesidade dos filhos, que nem foi falado no slide anterior, que é uma coisa que casa a outra. Se o pai apresentar problemas, a criança tende também a apresentar. E a questão da obesidade é algo muito relacional e é algo que pode ser evitado se visto e acompanhado desde cedo, né? Diagnosticado desde cedo. Então, é isso. Boa tarde.